Olá, tudo bem? Agora eu vou interpretar um pouquinho sobre a história de Charles Michel de Lepé. Este é o sinal dele. O pai da educação pública para surdos. O clérigo francês utilizou seu patrimônio para integrar à sociedade pessoas com deficiência auditiva, no caso, os surdos. Ele era reconhecido como benfeitor da humanidade pela Assembleia Nacional Francesa. O clérigo francês Charles Michel de Lepé é uma das figuras mais destacadas da história para as pessoas surdas. Embora ele não sofresse de deficiência auditiva, é considerado um membro ilustre dessa comunidade por ter contribuído decisivamente para o acesso dos surdos à educação pública e gratuita através do uso da língua de sinais. Filho de uma família rica e tão inteligente que se formou em teologia aos 17 anos. Lepé desenvolveu como pedagogo e logopedista um método sistemático para ensinar pessoas com deficiência auditiva, um alfabeto manual, dando-lhe o nome de língua de sinais francesa, que foi adaptado para a língua de sinais americana décadas depois de sua morte. Seu trabalho, seu altruísmo e sua generosidade com a própria riqueza familiar o transformaram em uma figura tão determinante que a comunidade de surdos da França realiza sua celebração anual mais importante na data de seu nascimento. Charles Michel de Lepé nasceu em 24 de novembro de 1712 em Versalhes. Filho de um arquiteto e no seio de uma família abastada, iniciou ainda na adolescência os estudos para ser sacerdote. E apesar de se formar em teologia aos 17 anos, foi orientado por seu pai a cursar direito, tornando-se advogado aos 21 anos. Desde criança, ele praticava o alfabeto manual francês, uma espécie de língua de sinais com os dedos, que era muito difundida naquela época entre os estudantes, e sem dúvida influiu na vocação que desenvolveu ao longo de sua vida. Também estudou filosofia e obteve um doutorado, mas seu sonho de ser ordenado padre foi interrompido devido às suas ideias progressistas. Negaram-lhe esse sacramento por não refutar em público a validade das ideias jansenistas, uma corrente católica muito popular na França nas primeiras décadas do século XVIII. Por esse motivo, recebeu apenas o título de abade, que permitia realizar alguns trabalhos religiosos, como ser tutor de crianças ou atender as famílias ricas como conselheiro espiritual. De Lepé orientou sua vocação religiosa para obras de caridade. Arrecadava dinheiro para ajudar os necessitados, embora grande parte do dinheiro para os projetos que empreendeu viesse da sua própria fortuna familiar. Pouco mais se sabe de sua vida e de suas obras de caridade, até o ano de 1760, quando assumiu a responsabilidade de outro religioso amigo dele, falecido repentinamente em um dos subúrbios que visitava, o padre Vanin, de educar duas gêmeas surdas muito pobres, cuja formação espiritual estava a cargo de Vanin. E Lepé o substituiu. As pessoas surdas com deficiência auditiva tinham naquela época poucas oportunidades de subir na vida e certamente nenhuma facilidade. Superstições e preconceitos ainda estavam arraigados em muitas áreas na Europa Ocidental. Por exemplo, o filósofo grego Aristóteles escreveu no ano de 355 a.C. que os surdos eram incapazes de raciocinar, algo que perdurou mais de um milênio como se fosse uma verdade absoluta. Felizmente, o médico Girolamo Cardano realizou em 1500 um estudo que demonstrou que os surdos eram sim capazes de raciocinar. Mesmo assim, em grande parte da Europa, as pessoas surdas estavam sujeitas a decretos que as proibiam de se casar, possuir bens ou, em alguns casos, de ter acesso a uma mínima e elementar educação.
Só os filhos surdos de famílias ricas podiam ler e escrever. Alguns até aprenderam a falar graças a professores dedicados exclusivamente a isso, cujos métodos, considerados quase milagrosos, eram um segredo bem guardado. Em Paris, a comunidade de pessoas surdas usava uma linguagem manual comum. Delépée começou a ensinar as gêmeas utilizando sinais manuais que substituíam os sons do alfabeto. Os resultados foram excelentes e ele se convenceu de que era possível ensinar os surdos com uma linguagem de gestos. Então ele resolveu abrir uma instituição para receber outras crianças surdas e instruí-las ensinando religião. Assim, em 1755, com financiamento próprio, fundou a Instituição Nacional de Surdos e Mudos na capital francesa, enchendo suas salas de aula com menores surdos que ele mesmo recrutava por toda a cidade. Verdadeiro avanço do clérigo na educação de surdos foi sua afirmação de que as pessoas surdas devem aprender visualmente o que os outros adquirem ao escutar, e seu método de ensino estabeleceu as bases da educação sistemática de surdos. Todos os surdos e mudos que recebemos já têm uma linguagem, escreveu. Tem o hábito de usá-la e compreende as suas outras pessoas que a usam, como elas expressam suas necessidades, desejos, dúvidas e dores. E não cometem erros quando outros se expressam da mesma maneira. Queremos instruí-los e, portanto, ensinar-lhes francês. Qual é o método mais curto e fácil para que nos expressemos em sua linguagem? Ao adotar sua linguagem e fazer isso usando regras claras, não poderemos conduzir sua instrução como desejamos? Delépée adotou uma visão democrática da educação para os deficientes auditivos. Fez isso sempre praticando a caridade, com a que se comprometeu quando quis ser padre e não as deixou. Nunca quis enriquecer com seus métodos, nem mesmo quando entre seus alunos surdos havia gente das classes altas da Europa. Pelo contrário, empobreceu para ensinar crianças de todas as esferas da sociedade. Aumentou de maneira progressiva o número de alunos que recebia e divulgava seus avanços com exibições com sua própria casa. O religioso ditava uma oração a seus estudantes em sua linguagem de gestos e logo eles as transcreviam para o francês escrito. Em sua escola, os estudantes também aprendiam a falar recorrente a métodos que já existiam e eram bem-sucedidos. Mas essa pedagogia não estava isenta de grandes desafios. Um deles era a complexidade do próprio idioma francês, com as terminações das palavras e a ordem delas em uma oração. Delépée idealizou uma série de sinais manuais para o final das palavras em francês e um vocabulário baseado nas raízes latinas das palavras. Esse sistema evoluiu para a língua de sinais francesa, o que chamamos de sinais metódicos, e seu sucesso foi tanto que suas façanhas educativas se estenderam de Paris para toda a França e daí para toda a Europa.